Gostaria de convidar, o senhor diretor da ISEX, o professor Dr. Pedro Moroso, para proferir umas breves palavras de abertura. Muito obrigado. Deixa-me só tirar aqui o entendi. Muito obrigado, Mário. Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Que bom ver esta sala cheia de jovens desejosos de aprender mais sobre cidadania, valores e direitos. Permitam-me começar precisamente por dar um cumprimento, e quebrando o protocolo, está bem? Dar um cumprimento muito especial ao professor Mário Barata e à professora Isabel. Isto porquê? Porque, de facto, eles são os obreiros de uma iniciativa que há uns tempos atrás entraram no gabinete da direção a dizer que gostavam de avançar com uma nova pós-graduação. Pós-graduação essa em estudos europeus. E hoje em dia eu achei que tinha um valor tremendo para a nossa escola começar a apostar também nessa área. Pelo que disse de imediato, vamos em frente, o que é necessário, vamos desenhar o programa, quer dizer, vocês desenham o programa, vocês é que sabem da matéria, e portanto sim, quero que isso conste na nossa oferta formativa. Portanto, estar aqui hoje, ainda sem a pós-graduação ter arrancado, mas já com um evento que promove estes valores tão importantes para a nossa sociedade, é obviamente algo que só me pode deixar feliz e contente de poder estar aqui hoje a dar estas breves palavras. Um cumprimento muito especial, claro, ao professor José Carlos Laranjo Marques, que é o coordenador do Departamento de Ciências Sociais e quem, no fundo, coordena toda esta área científica tão determinante para a nossa sociedade. Aliás, eu costumo dizer, sem desprimor pelas outras escolas do Politécnico de Leiria, que esta é a escola mais importante do nosso Politécnico, não é? Que é onde está a educação e as ciências sociais, onde está de facto a base daquilo que são os valores do ser humano. Um cumprimento muito especial ao professor Dr. Fábio da Silva Veiga, o presidente do Instituto Ibero-Americano dos Estudos Jurídicos, é sempre um prazer tê-lo na nossa casa, e também um cumprimento muito especial ao professor Dr. João Proença Xavier, por continuar a apostar na realização destes eventos aqui na ESEX. Queria obviamente dar um agradecimento muito especial aos oradores que aceitaram o desafio, porque é um desafio. Hoje em dia falar destas temáticas com o mundo em tamanha transformação é claramente um desafio, e por isso mesmo um agradecimento muito especial. Ainda para mais quando aceitaram sabendo que iam ter um público difícil, porque o público da ESEX é conhecido por ser um público que gosta de meter questões, tirar dúvidas, não é? Vocês vão ser assim, certo? Sim, ou então não, mas é bom que sejam, é bom que aproveitem as pessoas estarem cá para colocarem questões, tirarem dúvidas, partilharem também aquelas que são as vossas questões. E, portanto, desejar que hoje seja de facto um dia pleno de trabalho. Estou certo que esta será uma primeira de muitas iniciativas que esta pós-graduação nos vai oferecer ao longo dos anos de existência e, portanto, bem-ajam para o vosso percurso, aproveitem ao máximo este evento, já sabem que tudo vai correr bem, mérito, organização, aquilo que correr menos bem será certamente culpa da direção. Obrigado, bem-ajam e bom trabalho. Ora, bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar nestes momentos em que as aulas se completam com outras atividades científicas. E como eu costumo dizer, estas atividades científicas, conferências que ocorrem, são sempre parte da vida académica. E é importante que as aproveitem ao máximo. Por isso é bom ver que a sala está bem composta. Cumprimento os meus colegas de, não será de mesa, mas será de sofá, neste caso, o senhor diretor da escola, o professor Pedro Moroso, o professor João Xavier, que está em representação do tutor Fábio Veiga, e naturalmente os dois organizadores, os que pelo menos tiveram uma parte significativa do trabalho, a professora Isabel Baltazar e o professor Mário Barata. Eu tenho sempre uma boa dificuldade em saber o que é dizer nestes momentos, e por isso perco algum tempo em casa a pensar o que é que eu vou dizer. Porque geralmente sou um dos últimos a falar, hoje não é o caso, os que falaram antes de mim praticamente já esgotaram o tema. E depois chega a mim e eu muitas vezes repito aquilo que já foi dito. E para evitar isso, escrevi um pequeno texto sobre a questão da cidadania, que também tem a ver com valores e com direitos. A cidadania, como sabem, é uma forma de filiação, uma forma de pertença, neste caso, a um Estado-nação. E que é simultaneamente promotor de outros direitos.
Ou seja, nós só temos determinados direitos no Estado-nação porque somos cidadãos desse Estado-nação. Se fôssemos cidadãos de outro Estado-nação, teríamos outros direitos. Poderiam ser diferentes, poderiam ser mais, poderiam ser menos, depende de cada um dos Estados-nação. E, anteriormente, há uns anos, os únicos princípios de reconhecimento da cidadania eram basicamente 3, que era o nascimento, a descendência, a pessoa descendia de outros que já tinham a cidadania, ou o casamento. Eram estes os grandes meios de adquirir a cidadania de um país. Felizmente foram evoluindo. Hoje já se consegue adquirir a cidadania por outros meios, para além destes 3, que são, por exemplo, uma emigração anterior, a pessoa emigrou anteriormente e agora, em virtude dessa imigração, tem direito à cidadania do país de onde era originário. Pode adquirir a cidadania porque vive há muito tempo nesse país, ou pode, que é um desenvolvimento bastante recente, comprar a cidadania, que também é possível em alguns países. Que é, a pessoa investe nesse país, 1 milhão de euros, acho que é suficiente, e adquire, em troca, uma cidadania desse país. Por isso, esta evolução que se foi registrando ao longo da história é um sinal da complexidade associada à cidadania. E também nos faz lembrar que a cidadania é simultaneamente um mecanismo de incluir as pessoas, mas também de excluir as pessoas, de excluir todos aqueles que não têm a cidadania daquele país. Por isso a cidadania tem aqui duas funções, inclui e exclui. E faz isso ao mesmo tempo. E é sempre interessante ver como é que os Estados vão definindo as fronteiras desta cidadania, como é que elas servem para incluir aqueles que querem ser, que o Estado quer incluir e para excluir aqueles que o Estado não quer incluir. Estas observações são interessantes do meu ponto de vista, naturalmente, provavelmente do vosso ponto de vista não tão interessantes, mas são interessantes porque esta visão exclusiva da cidadania, isto é, dos direitos estarem associados à pertença a uma cidadania específica, hoje em dia coincidem com desenvolvimentos, digamos, mais universalistas da cidadania. Hoje há, de acordo com vários autores, vários tipos de cidadania transpostos em alguns conceitos. Temos a cidadania multicultural, a cidadania pós-nacional, a cidadania cosmopolita, como chamava Habermas. Por isso, há cada vez outras formas de cidadania que certamente serão tratadas durante a tarde de hoje e durante a manhã de hoje. Irão ouvir falar de muitas destas cidadanias, destas formas de cidadania que estão a ocorrer hoje em dia. Por exemplo, nós, em Portugal, os cidadãos portugueses, são simultaneamente cidadãos portugueses, mas também cidadãos de quê? Alguém sabe? No público? Cidadãos da União Europeia. Pelo facto de sermos cidadãos portugueses. Se fôssemos cidadãos de Cabo Verde e não tivéssemos a cidadania portuguesa, não éramos cidadãos da União Europeia. Por isso, temos atualmente o benefício de termos 2 cidadãs. Aproveitei de falar aqui um pouco mais para colmatar uma falha que eu tive para com o professor Mário e a professora Isabel. Eu tinha a ideia de apresentar um resumo para esta comunicação. E, de facto, elaborei um resumo. Mas quando comecei a pensar como transformar esse resumo numa comunicação, e me apercebi que precisava muito mais tempo do que aquele que eu teria disponível para o fazer, decidi ser prudente e não submeter o resumo. Nesse resumo, nessa comunicação, o que eu pretendia fazer era, no fundo, olhar para 2 populações diferentes, uma população que recusa os imigrantes, tem uma posição contrária aos imigrantes, e outra são favoráveis aos imigrantes, digamos uma posição conservadora e uma posição cosmopolita, e ver como é que estas 2 posições diferentes olham para a União Europeia. Se têm uma visão favorável, defendendo uma maior integração da União Europeia, ou tem uma versão exclusivista e mais nacional dos direitos da União Europeia. Era isso que eu pretendia fazer, fica para outra oportunidade. Para o ano, se continuarem, fica por ano. Tá bem? Por isso,
Feitas estas observações, desejo a todos que aproveitem ao máximo estes momentos comunicativos que vão haver, que certamente serão menos aborrecidos do que este meu. Pronto. E é sempre um momento de aprendizagem. Não se aprende apenas aquilo que é lecionado nas salas de aula, também se aprende muito ouvindo especialistas a falar sobre assuntos, sobre temáticas particulares. Desejo a todos bons trabalhos e que esses trabalhos sejam produtivos. Obrigado. Muito obrigado, Dr. José Carlos Marques, coordenador do Departamento de Ciências Sociais, mas nada se perde, tudo se transforma e o Dr. João Princesa Xavier já me lançou o rap para convidar o Dr. José Carlos para fazer o prefácio, não é, do livro que vai sair, não é, desta conferência internacional. Dito isto, antes, e porque nós estamos a meio desta sessão de abertura, gostaria de, no fundo, fazer um agradecimento público porque ele é devido. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, não é? E está aqui o senhor diretor da escola, gostaria de agradecer toda a oferta de condições materiais e organizatórias para a realização deste evento. Portanto, senhor diretor da ISEX, Dr. Pedro Moroso, muito obrigado pela disponibilidade da direção e o apoio da direção para a realização deste evento. Em segundo lugar, um agradecimento público também é devido, não é, à Iberojur, que é a nossa parceira na organização. É com muita pena que o Dr. Fábio Veiga não está, mas também é meu colega docente no Porto e o dever de dar aulas prevalece sobre as comunicações, mas está aqui muito bem representado na pessoa e também meu colega do Politécnico de Coimbra, o Dr. João Princesa Xavier. Por último, razões subjacentes à opção de fazer um congresso internacional sobre cidadania, valores e direitos. Como disse o professor José Carlos Marques, cidadania implica o exercício de direitos e o cumprimento de alguns deveres. Mas cidadania implica participação. Os valores são extremamente importantes porque os valores estão na base da nossa identidade. Entidade enquanto a identidade da República, mas nós também vamos falar também hoje certamente de identidade europeia. Contudo, vivemos uma época onde há uma menor participação na vida política, e isso é um dado, as pessoas participam menos nos assuntos políticos, há uma violação sistemática dos valores, nomeadamente a um nível europeu, os valores da democracia, os valores da igualdade, os valores do Estado de Direito, e também vivemos uma época de afirmação de novos direitos, mas simultaneamente uma época de compressão e de redução dos direitos clássicos. No fundo, estes são os temas que nós vamos tratar, conjugado com alguns temas multidisciplinares na área da história, da área da economia, que no fundo geraram mais de 50 comunicações envolvendo quase 90 participantes neste primeiro Congresso Internacional sobre Cidadania, Valores e Direitos. E agora vou passar a palavra à minha colega a doutora Isabel Baltazar, porque como também já ouviram esta manhã, este congresso é o primeiro evento da pós-graduação em estudos europeus. Tá bom? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimento a mesa sofá, na pessoa do diretor, a quem agradeço estar presente, mesmo em condições menos fisicamente boas, mas ele está sempre a apoiar-nos de qualquer forma e por isso o facto de estar aqui lesionado é também para nós uma grande força e um grande apoio a este grande empreendimento. Depois, cumprimento o doutor José Carlos Laranjo, o nosso grande coordenador,
que nos apoiou nesta ideia desde a primeira hora, acreditando quase em sonhos e utopias lá no horizonte, mas ele sabia que havíamos de chegar a bom porto. Cumprimentar agora o doutor João Proença de Xavier é fácil porque já convivemos há longos anos, sempre envelhecendo em conjunto, e que por isso mesmo fizemos esse congresso e outros, e é uma pessoa que eu muito admiro, e por isso é um gosto tê-lo aqui também a representar o Iberojur. Cumprimento e felicito pelo vosso excelente trabalho. A nossa gratidão. E os últimos são os primeiros. E o meu colega, Dr. Mário Barata, é de facto o companheiro da primeira hora nesta grande loucura que abraçámos juntos para constituir a primeira pós-graduação em estudos europeus aqui em Leiria e na ESEC. Por isso, agradeço ele ter trabalhado comigo e acreditado que juntos podíamos chegar a este momento, e por isso hoje penso que para ambos é um dia histórico, muito importante, e esperemos que seja também um dia histórico para a ESEX e para todos vós. E agora, aos nossos queridos estudantes, é sempre uma alegria, e tenho aqui a minha turma. É muito mais importante estarmos aqui do que estarem a ouvir na aula, garanto-vos, e portanto vão ganhar por estar aqui, e as outras turmas também por estarem aqui. Eu costumo dizer que se aprende muito nas aulas, mas a vida académica pós-escolaridade obrigatória não se faz só de aulas. A universidade, o ensino superior, não é um conjunto de aulas, é sim um conjunto de conhecimento que se aprende nas aulas, que se aprende nos eventos, que desenvolve competências pessoais, sociais e cívicas muito para além do que está nos livros. E por isso, hoje que falamos aqui da Europa, eu citava até a frase de Jean Monnet, que eu tenho na minha mesa de cabeceira nas suas memórias, quando ele diz ao filho: não leias muitos livros, isto não é para vocês ouvirem, é só para o filho dele. Não, viaja muito e conhecerás os homens e as instituições. E simbolicamente vocês hoje estão a viajar aqui. Ou seja, viajar, ouvir outras pessoas, outros olhares, outras interrogações, faz crescer a vossa vida académica. E eu costumo dizer também: aproveitem todos os eventos académicos para colocar mais uma linha no vosso currículo, participação em eventos científicos, porque é isso que vai fazer do vosso perfil um licenciado diferente dos outros que só têm notas. É muito importante termos as UCs feitas, mas é também muito importante termos outras competências no nosso currículo, e a presença nos eventos científicos é essa outra linha que podem acrescentar com valor acrescentado de grande riqueza para cada uma e cada um de vós. Posto isto, faltava-me agora chegar ao principal. Porquê estarmos hoje aqui e porquê uma pós-graduação em estudos europeus na ESEX? De facto, este sonho já é um sonho tão velho quanto a minha passagem por Leiria, e por isso acontecer em Leiria o que foi existindo desde o polo da Universidade Católica aqui, e que portanto já caminhava com o José Carlos, e eu já pensava que os estudos europeus tinham de surgir em Leiria. Na altura eu estava recém-licenciada, a dar assistente de um professor de Coimbra.
tinha feito a primeira pós-graduação em estudos europeus na altura na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e eu tinha as cadeiras de Direito e as de Economia, até havia a vertente jurídica, a vertente económica, e eu que vinha da filosofia, da história, eu sentia sempre que tínhamos que criar uma Europa que não fosse apenas articulada por tratados, arquitetada por tratados, e um grande supermercado económico. A Europa eram as pessoas. E isto, os tratados, a partir de 1992, com Maastricht, criariam esta Europa da cidadania, esta Europa dos valores, muito recentemente proclamada pela senhora Ursula von presidente da Comissão Europeia, quando diz que precisamos urgentemente de criar uma alma para a Europa. Esta é a Europa das pessoas. Esta era a Europa que nós tínhamos de ver de uma forma interdisciplinar. E por isso fui encontrar o Mário, que também tinha esta ideia há longo tempo, tanto tempo que também tinha germinado. Eu vinha das humanidades, ele vinha do direito, e foi precisamente logo aqui nesta coordenação interdisciplinar que fomos criar esta pós-graduação original, uma visão interdisciplinar da Europa que dê também esta formação ampla, claro que sim, no direito, na economia, mas também nas ciências sociais. E é por isso que estamos aqui nesta escola, para prosseguir com um currículo multifacetado, também para todos, quando quiserem abraçar esta grande aventura, seja qual for a área de onde sejam oriundos. E por isso a ideia é: precisamos de juntar as ciências, o direito, a história, a geografia, a economia, a sociologia e toda a antropologia, mas também precisamos de criar uma Europa das artes, uma nova narrativa para a Europa, uma Europa da ciência, uma Europa da cidadania, dos valores e dos direitos. E assim, durante uma loucura de cerca de um ano, eu lembro-me que nós primeiro fomos perguntar à direção se podíamos cometer esta grande loucura, disseram que sim. Eu até acho que eles não sabiam bem se nós íamos desistir ou não, mas disseram que sim. O doutor José Carlos também disse que sim, não nos desmotivou nada, e pensou assim: agora eles que trabalhem e vão desistir porque isto vai dar tanto trabalho, não temos que nos preocupar com o resultado. Mas a verdade é que nós começámos no verão passado, eu lembro-me até, íamos dialogando, cada um nas suas férias por telefone, íamos construindo ideias, construindo este currículo interdisciplinar, que sobretudo vai agregar todo o Departamento de Ciências Sociais e de Educação, ou seja, toda a escola. Então significa que esta pós-graduação, para terminar, é o maior concerto europeu de estudos europeus que queremos criar. Um concerto que seja harmonioso, mas também tenha tantos instrumentistas quantos aqueles que vão lecionar as UCs, e de certeza que todos os estudantes e muitos dos potenciais candidatos, não são vós apenas os estudantes que terminarem uma licenciatura, nós temos imenso, não sei se eles formalizam, mas imensos professores de todo o país e continente e ilhas que querem fazer a pós-graduação. Tivemos também já manifestações de interesse, um deles disse que já se tinha inscrito, mas não sei se é um mentiroso, do Brasil, que lá já é professor universitário, mas que também quer fazer a pós-graduação exatamente por ser interdisciplinar e depois ter as condições para a sua execução, que é ser online e ao fim de semana.
porque assim, sextas pós-laboral e sábados, para que qualquer um possa fazer isto como uma grande formação pós-graduada, mas ao mesmo tempo também poder enriquecer-se como pessoa. E foram estes os objetivos que nos fizeram hoje chegar aqui. Por último, esta conferência Valores, Cidadania e Direitos é exatamente a abertura formal do curso, que nem sabemos se vai abrir, mas nós nunca desistimos e vamos sempre, como é que é? As árvores morrem de pé e nós esperamos os candidatos. Não tivemos assim tanto tempo para divulgar, porque agosto foi um mês perdido. Divulgámos em massa pelos nossos contactos, mas não sabemos se eles dizem que sim e depois não se inscrevem. Não sabemos ainda os resultados. O que sabemos é que não se faz tudo de uma só vez e esta será a primeira conferência de várias e esperemos também do curso de estudos europeus que só agora vai iniciar, quer haja ou não candidaturas, porque no próximo ano esperemos possamos voltar a divulgar, voltar a realizar. O que interessa é a ideia está lançada, a semente cresceu e hoje estamos aqui exatamente a concretizar uma ideia que ganhou forma e hoje este congresso, com tanta adesão que o êxito já não nos pertence a nós, é totalmente do Iberojur, que eu não sei como conseguem. São verdadeiros profissionais. Eu agora já não me atrevo a organizar uma conferência sozinha. Por este sucesso, julgo que já valeu a pena este primeiro passo. A todos, o nosso obrigada, a todos vós por estarem aqui, muito obrigada também, e vamos iniciar os trabalhos agora, dando a palavra à organização. Muito obrigada. Ora, muito obrigado, professora Isabel Baltazar. Uma declaração de interesses, se eventualmente for necessário o contributo do docente de Coimbra e de Salamanca para a vossa pós-graduação, aqui estou disponível naturalmente. E sem mais, uma vez que já estamos em cima do horário, fazer aqui uma disrupção. Começar por agradecer a todos e a todas os auditores presenciais aqui nesta nossa sala, maioritariamente alunos da professora Isabel Baltazar, mas depois alunos desta fantástica escola que aqui nos acolhe. Depois, uma declaração de interesses inequívoca, agradecer também aos meus alunos de Direito Constitucional Contemporâneo, Direito da União Europeia e os do mestrado de Direitos Fundamentais, que eu tenho a oportunidade de coordenar com aula amanhã a iniciar no ISCAC em Coimbra, que online conseguem também obter a presença na minha aula que eu teria para dar. Uma vez que aqui estou, trago-os comigo também para o auditório online, de onde já estão à espera desde as 10 horas, portanto, para vocês e para eles, que é para isso que são os congressos, para isso é que é o ensino superior público e para isso é que é a ciência. Se não houver auditores, se não houver alunos, nós como professores não temos o que fazer. Portanto, nessa circunstância, muito obrigado a todos e a todas por terem vindo e espero que aproveitem, participem e voltem outra vez. Depois, sem mais dizer que, obviamente, eu não sou o Fábio Veiga, querido amigo e presidente do Iberojur, instituição de ciência internacional e interdisciplinar, que, em funções, como dizia o colega e amigo Mário Barata, se encontra a dar aulas, neste caso, no Porto, e como tal não pode estar presente, e nessa circunstância é só por isso que tem que me suportar. Neste caso, como representante de Iberojur, mas de maneira nenhuma tomo o lugar do meu querido amigo, fundador desta iniciativa desde a primeira hora e pedra angular desta realização, e que naturalmente não deixará de estar connosco, sobretudo online a partir do Porto, nos painéis da tarde. Portanto, terão a oportunidade de o conhecer pessoalmente e de acompanhar os projetos. Sobre o Iberojur, dar nota de que o Iberojur procura a representatividade e a ciência internacional num contexto ibero-americano para ciência aberta. E assim, agora sim,
começando exatamente ao contrário, com as senhoras primeiro, como outra coisa não poderia deixar de ser, dar os parabéns aqui a uma fantástica iniciativa da professora Isabel Baltazar e do professor Mário Barata, dar também uma declaração de interesses. Eles são ambos meus amigos, a professora Isabel Baltazar, que eu conheci no 620, que eu entrego na Universidade de Coimbra, que é o Centro de Estudos Interdisciplinares, é o meu departamento na Universidade também, que é a minha alma mater, e depois na Universidade de Salamanca, onde colaborámos variedíssimas vezes e onde em off eu lhe dizia que tem feito muita falta agora no pós-pandemia. Professora Isabel Baltazar, muito bem-vinda, querida amiga, muitos parabéns por estes civados. Mário Barata, amigo de longa data e de muitos congressos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, da Advocacia, da cidade de Lisboa, da cidade de Leiria e deste departamento. É uma honra poder estar convidado aqui, ainda que em representação do Iberojur, e sermos parceiros inequívocos desta realização que muito me honra integrar e na qual vejo já aqui com estes dois parceiros ao nosso lado futuros 2 e 3 civados que promocionarão também a vossa pós-graduação aqui em estudos europeus. Depois, a vénia, naturalmente, ao professor José Carlos, exatamente por ser o mentor, naturalmente por nesta mesa, por ter sido o que nasceu primeiro e, naturalmente, ter tido a coragem e a sabedoria de agregar este evento e agregar este público num evento que eu penso que vai ser repetido, repetível e, naturalmente, será incontornavelmente um lugar de ciência, um lugar de conforto para fazer perguntas, para fazer apresentações. E como disse ao Mário Barata, quando acabei de ouvir a sua apresentação, naturalmente não se livrará, como devida vénia, de fazer a apresentação do livro que sairá com ISBN europeu, naturalmente digital, dos trabalhos avaliados pela Comissão Científica do Iberojur e deste congresso, do qual eu também tenho muita honra de fazer parte, e naturalmente poderá assim materializar o seu resumo de uma maneira efetiva, eficaz e em casa própria, sobretudo, como eu dizia ontem à noite ao professor Mário Barata, que teve o prazer de me receber aqui para eu poder estar neste horário aqui a fazer a representação do professor Fábio Veiga e do Iberojur, efetivamente não há amor como o primeiro. E o primeiro Civados não pode deixar de ter um prefácio, uma carta de apresentação, uma apresentação da obra que aqui estará. E last but not least, e agora sim, Dr. Pedro Moroso, não nos conhecíamos pessoalmente, mas institucionalmente também, porque naturalmente, como todos sabem, eu faço parte do IP Coimbra e do ISCAC, é nosso parceiro já noutras atividades. Os parabéns pela coragem de aceitar este congresso aqui nesta sua casa. Muito obrigado por nos receber. O Iberojur já é presença comum no IP Leiria, mas não tanto aqui na sua casa. Portanto, acho que vamos voltar e teremos muitos projetos comuns para realizar e do qual agradecemos penhoradamente o seu apoio. E depois dar-lhe os parabéns, porque este projeto dos estudos europeus é totalmente disruptivo, como é a direção de Vossa Excelência nesta escola, que levará naturalmente esta casa, estes alunos e também os meus que aqui estão hoje e que virão mais vezes, consoante o seu professor aqui também puder ter algum espaço de ciência e de substituição de aulas, ou pelo menos de uma diversão académica dos currículos, que é particularmente importante, como dizia a professora Isabela Baltazar, no sentido de que não faz sentido as escolas sem os alunos. Não faz sentido os professores sem os projetos. E, naturalmente, como eu sei que vão mudar de casa que merecem para uma casa nova, reunindo o IP Leiria reforçado, naturalmente há que pôr esta escola no lugar que deve e que reclamou logo no início da sua apresentação, que é uma das melhores escolas, pelo menos em interdisciplinaridade deste IP Leiria. Portanto, com isso me solidarizo também como autor da interdisciplinaridade, dos estudos europeus, dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, inequivocamente, e dar a boa-vinda a todos e agradecer este espaço. Espero que tenham possibilidade de integrar presencialmente e online estes trabalhos, que inequivocamente darão à estampa para todo o sempre, com as gravações em streaming no YouTube do Iberojur desta apresentação. Portanto, peço desculpa se fui longe demais com as minhas provocações, mas pronto, já não posso reter nada, já está gravado para todo o sempre, como ficarão também, para além do livro digital, com ISBN em todas as bibliotecas internacionais indexadas,
as nossas mesas, as nossas colaborações científicas e as vossas perguntas. A todos e a todas, sejam bem-vindos, um bom dia de trabalhos para todos. Muito obrigado. Neste auditório, embora de uma forma online, porque não se encontrava, não se encontrava em Lisboa para poder vir a Leiria presencialmente. Por isso agradecemos todo o seu empenho desde a primeira hora, porque desde o primeiro convite aceitou para esta presença, aceitou apresentar o tema que ela própria nos vai dizer e queria apenas lembrar aqui para os jovens que vão ouvi-la, que teremos também a oportunidade, e eu costumo dizer que esta é uma oportunidade única, de lhe fazerem perguntas no debate que se vai seguir à apresentação de 20 a 30 minutos da senhora eurodeputada, e depois todos podem pensar em perguntas que queiram ver respondidas sobre o Parlamento Europeu ou sobre outra matéria que queiram questionar. Queria dizer-vos, é uma figura pública subejamente conhecida, mas apenas para apresentar, dizer que é deputada ao Parlamento Europeu desde julho de 2019, onde desempenha funções de vice-presidente da Comissão dos Orçamentos e de membro da Comissão do Comércio Internacional e da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários. É coordenadora do Grupo Socialistas e Democratas para a delegação da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo e membro da delegação para as relações com a República Portugal da China e da delegação para as relações com os países do Magrebe e a União do Magrebe Árabe. Também queria acrescentar, por último, que a senhora eurodeputada anteriormente foi deputada na Assembleia da República e secretária de Estudos Europeus, de Assuntos Europeus. Por isso, é a pessoa certa para fazer a conferência inaugural e vou passar-lhe desde já a palavra, agradecendo a sua presença. Muito obrigada, senhora eurodeputada, a palavra é sua. Muito obrigada, professora Isabel Baltazar. Não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir na perfeição, só não estamos a ver. Há pouco Eu não percebo porquê, porque Bom, tem estado sempre imagem, caiu agora, segundo percebo, caiu há pouco. Sim, caiu há muito Acho pouco. que aí os técnicos podem dar-me acesso à imagem. Sim, Sim. já aqui está o técnico. Só um minuto, por favor. Obrigada. Muito bom dia. Eu pedia só que tentasse desligar a sua câmara no canto A minha câmera inferior está esquerdo e Desligo, ok. faz desligar e Eu carrego lá, mas ela não está a desligar. ela não está a desligar. Não. Ok. Será que era possível sair e ingressar novamente na sessão?
Peço desculpa. Ok, vou fazer isso. Ok, muito obrigado. Pedimos desculpa aqui por este problema técnico. Está-me a ouvir, mas não continua a não me ver. Estamos aqui só a desbloquear a câmara, já estamos a ouvir, sim. Ok. Ok, já estamos a ver e a ouvir. Sim, Muito senhora, então obrigado. posso começar? Sim, peço desculpa por este incómodo. Obrigado. Muito obrigada, bom dia. Eu tenho um problema, tenho mesmo que sair às 11 ao meio-dia. Queria começar exatamente por felicitar a professora, a professora Isabel Baltazar por esta iniciativa, parece muito, muito interessante e tive a oportunidade de ouvir as intervenções anteriores e perceber o que é este projeto. E gostaria de dizer que organizei a minha intervenção em 3 pontos. Porque fui olhar para o programa e, de facto, tive um pouco aquele sentimento que me apetecia falar destes temas todos. Mas temos que fazer escolhas porque a boa gestão do tempo é uma questão fundamental. E então escolhi 3 pontos. Um primeiro ponto, aliás, 4 pontos. Um primeiro ponto sobre a questão da diversidade na União Europeia, um segundo, direitos e valores, um terceiro, sobre a resposta europeia à crise Covid. E, efetivamente, fico-me nestes 3 pontos. Porque foi aqueles temas que eu achei que poderiam estar mais ligados àquilo que é a vossa escolha na organização do programa. E começava pela questão da diversidade. A questão da diversidade é um ponto fundamental na União Europeia. E a questão da diversidade é, diria, um ponto de partida para toda a forma como nós olhamos para a União Europeia. Desde logo as identidades europeias. E é por isso que eu gosto de falar de identidades europeias e não de identidade europeia. Ou, se quisermos, a identidade europeia é uma complexidade que resulta da conjugação, da interação entre as diferentes identidades europeias. E parto para a razão da criação da União Europeia. Isto é uma banalidade, todos nós sabemos porque é que a União Europeia é criada, a história da União Europeia. Foi difícil entre 1945 e 57 chegar à criação da Comunidade Europeia. Os pais fundadores tiveram alguns insucessos, estou a pensar, por exemplo, na Comunidade Europeia da Defesa, que foi um mecanismo estabelecido pelo Tratado de Paris, mas que depois o Parlamento francês não ratificou, porque tinha receio de perder a sua soberania e, finalmente, digamos, um mecanismo que é abandonado em agosto de 1954.
E dei apenas este exemplo de um dos sucessos na origem, portanto, mesmo antes da própria criação da comunidade europeia. Mas hoje olhamos para trás e é impressionante o que fizemos. E eu gostava, na lista do que fizemos, não vou ficar aqui, senão não seria seguramente ao meio-dia, eu gostaria de destacar aqui toda a cooperação franco-alemã no sentido da importância que essa cooperação teve ao longo de toda a história da União Europeia. E digo isto porque, não por considerar que não estou a pronunciar sobre a importância do eixo franco-alemão na União Europeia hoje, estou a pensar na Segunda Guerra Mundial em posições de confronto entre a França e a Alemanha e, uma vez na União Europeia, há, digamos, uma cooperação, um diálogo, um trabalho conjunto, uma solidariedade entre a França, a Alemanha, os restantes Estados, os restantes países fundadores e os sucessivos alargamentos, mas queria destacar sobretudo isto. A França e a Alemanha combateram-se na Segunda Guerra Mundial, a França e a Alemanha, uma vez na União Europeia, estão do mesmo lado no processo de construção europeia. Dizer do mesmo lado não significa que tenham sempre as mesmas posições, mas estão empenhadas no processo de construção europeia, como todos os Estados-membros. Ou seja, não assistimos do lado da França, que esteve ocupada, a uma tentativa de vingança histórica relativamente à Alemanha, e nunca ao longo do processo de construção europeia assistimos a essa atitude. E penso que esta questão é uma questão muito importante de destacar no ponto a que eu chamei de diversidade, e penso que é um ponto muito importante na União Europeia hoje e no futuro da União Europeia. A comunidade europeia, e passo ao segundo ponto, é uma comunidade de direitos e de valores. É importante partirmos deste ponto. Poderemos questionar se é apenas uma comunidade de direitos e valores. O ser uma comunidade de direitos e valores é o ponto de partida, porque é exatamente o ser uma comunidade de direitos e valores que nos leva a associar, a desenvolver todas as outras políticas. Quando, por exemplo, falamos na política de coesão, estamos a falar em direitos sociais, estamos a falar em valores, em solidariedade. Qual é o objetivo da coesão? É criar coesão entre as regiões, é criar desenvolvimento económico, é criar emprego, é combater as alterações climáticas, é fazer a transição digital. Mas o nosso ponto de partida é direitos e valores. Porquê é que estou a reforçar este ponto? Porque é exatamente porque a comunidade europeia, a União Europeia, é uma comunidade de direitos e valores, é que, para que um país entre na União Europeia, esse país tem que respeitar a comunidade onde vai entrar. E é por isso que foram criados em 93 e confirmados depois em 95, primeiro em Copenhaga, depois em Madrid, os chamados critérios de Copenhaga. E os critérios de Copenhaga são exatamente o respeito da democracia, do Estado de Direito, direitos humanos, respeito pelas minorias e a proteção das minorias e estabilidade das instituições, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma economia de mercado que funcione efetivamente e que consiga resistir à pressão externa. E, finalmente, a capacidade para assumir as obrigações decorrentes da adesão. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer a capacidade de absorverem o chamado acervo comunitário, ou seja, quando um Estado-membro chega à União Europeia, tem que respeitar tudo aquilo que é o acervo comunitário, ou seja, os progressos que a União Europeia já fez. Um país não entra na União Europeia e volta ao princípio e põe em causa aquilo que é hoje a União Europeia. E, portanto, é por isso que, quando no processo de negociação para a adesão,
o país tem que fazer a transposição do chamado acervo comunitário. E aqui gostaria de destacar o facto, e isso é perceptível se olharmos para os critérios de Copenhaga, que são na prática, digamos, o culminar de todo este exercício, que é nós, quando olhamos para trás para os sucessivos alargamentos, nós percebemos que os países seguiram um processo de democratização e é após esse processo de democratização que os países aderem à União Europeia, estão em condições de aderir à União Europeia. Dou o exemplo da Grécia, que tem o final da ditadura em 74 e que adere à União Europeia em 1981, ou Portugal e Espanha, que têm o final das suas ditaduras em 74 e 77 e aderem à União Europeia em 86. E se olharmos para os países da Europa Central e do Leste, temos exatamente a mesma situação, ou seja, a queda do Muro de Berlim, a democratização das sociedades da Europa Central, dos países da Europa Central, e estes países estão em condições de aderir à União Europeia, aderem em 2004 e depois de 2007 a Bulgária e a Roménia. Dito isto, evidentemente que nós sabemos que as democracias não são definitivas. As democracias não são definitivas, podemos olhar para o Império Romano, mas temos mais em frente de nós exatamente o teste a este princípio. As democracias não são definitivas. E é por isso que nós temos que preservar, proteger as democracias europeias, no sentido de proteger também estes direitos e valores da União Europeia. E ficamos preocupados quando vemos a extrema-direita chegar ao governo em vários países da União Europeia. Porquê? Porque a extrema-direita não preserva, não defende, não protege os direitos e os valores europeus. É por isso que é muito importante que nós continuemos a defender a democracia europeia, as democracias nos Estados-membros, é uma forma de protegermos a União Europeia. E eu devo dizer-vos, quando digo proteger a União Europeia, não estou a falar no sentido conservador, estou a falar no sentido daquilo que é o âmago, digamos, daquilo que é o ADN da União Europeia, ou seja, os seus princípios e valores. E passaria para o terceiro ponto, que está mais ligado ao painel 4, onde procurei ir buscar um exemplo em que a solidariedade europeia efetiva funciona e funcionou. E estou a pensar na resposta europeia à crise Covid. A resposta europeia à crise Covid, com a criação do fundo Next Generation EU, que é o fundo que financia os planos de recuperação e resiliência dos Estados-membros da União Europeia, foi efetivamente uma resposta europeia. Uma resposta europeia que representa um progresso entre aquilo que foi a resposta europeia à crise 2008-2011, à crise financeira, e aquilo que foi hoje, após a Covid, a resposta europeia. Explico-me. Na crise financeira, os Estados-membros iam aos mercados, endividavam-se, Portugal a uma taxa de juros que chegou aos 7% e outros países, e, por exemplo, a Alemanha, que ia aos mercados pagando taxas de juro à volta dos 0%. Portanto, isto criou ainda uma maior divisão, uma maior fragmentação entre os Estados-membros da União Europeia. Qual foi a resposta à crise Covid? A resposta à crise Covid, com a criação deste fundo europeu, foi uma resposta europeia. Ou seja, para além da aquisição conjunta de vacinas, por exemplo, para a constituição deste fundo, é a Comissão Europeia que vai aos mercados mobilizar financiamento em nome de toda a União Europeia, ou seja, todos os Estados-membros estão exatamente nas mesmas condições e pagam as mesmas taxas de juros.
E isto é muito importante porque a Comissão Europeia mobiliza este fundo e depois distribui este fundo na base de um conjunto de critérios e da necessidade de se desenvolverem um conjunto de políticas europeias, desde a transição climática, a transição digital, o reforço dos serviços públicos, a coesão, a juventude, são de facto os pilares em torno dos quais se têm que organizar os planos nacionais de recuperação e resiliência, financiados por este fundo Next Generation EU. Ou seja, aqui foi efetivamente uma resposta europeia para proteger as pessoas, as famílias, as empresas e os Estados-membros. Ou seja, todos os Estados-membros estão exatamente nas mesmas condições face aos mercados financeiros. Muito obrigada, senhora eurodeputada. Foi tão interessante, inspiradora e também inovadora, porque fez-nos perceber que nada dura para sempre e as democracias têm de ser alimentadas por estes valores, por esta cidadania. Foi brilhante. Todos gostámos imenso, porque aqui os estudantes na sala nem sussurravam, estavam todos com uma atenção enorme, e eu só lhe pedia, agora, se tivesse, sei que tenho de sair ao meio-dia, não sei até, ainda temos algum tempo, eu agora daria a palavra aos estudantes, mas também a quem está a assistir de forma online, para poderem fazer alguma pergunta, comentário à senhora eurodeputada. Mais uma vez, obrigada e parabéns. Sim, está aberto o debate. Algum estudante aqui na sala quer aproveitar? Ou online? Também podemos aceitar as discussões através dos que estão a assistir de forma... Temos aqui a primeira, que está sempre a primeira. Vamos ouvir a pergunta. Eu pedia, olha, não se importa de vir até aqui? Era melhor para a senhora eurodeputada ver e ouvir. Sim? É só uma pergunta. Sim? Simples. Consegue ouvir, doutora Margarida? Sim. Sim, sim, ouço muito bem, sim, sim. Obrigada. Quando disse que as democracias não são definitivas e que por isso é que as temos que as preservar e proteger, o que é que queria dizer ao certo? Eu não percebi bem porque é que não são definitivas. É melhor responder a todas as perguntas no final, não? Para ganharmos tempo. Muito bom dia. Não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para estar em direto com o que se passa aí na União Europeia, por causa de um outro assunto, um bocadinho lateral, mas que vai ao de encontro à questão das identidades, que é a recente fixação do número de eurodeputados pelo Conselho, que deixa, ou seja, que mantém a linha anterior de deixar vagos, digamos, de deixar um espaço para uma possível entrada de novas identidades, lá está, para o Parlamento Europeu. Isto deixa no ar dois lados, que é: será que sim, que durante os próximos 5 anos já vamos mesmo conseguir concretizar alguma
alguma adesão? Já existe algum dado concreto nesse sentido? Ou é só mesmo o alento de dizer que não, estamos a continuar no trabalho de recepção dos candidatos, até porque até já temos espaço no Parlamento Europeu, tendo em conta a questão das identidades. Muito obrigada e muito obrigada pela sua apresentação. Outra pergunta? Sim. Muito bom dia, Sra. Doutora Margarida Marques. Agora, tendo em conta que a esmagadora maioria dos auditores nesta sala são alunos dos primeiros anos, e tendo em conta que há eleições para o Parlamento Europeu no próximo ano, se seria possível, de uma forma muito sintética, descrever qual é o papel do Parlamento Europeu no processo de integração da União Europeia e, de alguma forma, explicar porque é que é importante que os jovens participem e exerçam o seu direito de sufrágio nas eleições que terão lugar em 2024. Muito obrigado. Bem, por agora penso que só mais uma. Então, usando a minha prerrogativa também de organizadora, muito obrigado pela presença, doutora Margarida Marques. É uma provocação decorrente aqui da questão ou do remarque do colega Mário Barata. É efetivamente necessário para a Constituição Europeia que os jovens se envolvam. E é importante que se envolvam também, sobretudo, na votação dos órgãos que vão ter mais influência na vida deles, até eventualmente ao fim da mesma. A pergunta que eu faço, eventualmente, é: que iniciativas é que considera disruptivas e importantes para atingir os jovens? Pode ser online, eventualmente, talvez o modo online seja mais fácil, mas que iniciativas modernas e contemporâneas é que acha que podem dar resultados já para as próximas eleições para a mobilização da participação da juventude, nomeadamente europeia, mas portuguesa em particular, neste ato eleitoral importantíssimo para o futuro da Europa? Muito obrigada pelas perguntas. O resto do tempo vai ser para a senhora Eurodeputada, porque já não vai haver mais tempo para perguntas. Damos-lhe o tempo. Obrigada. Muito obrigada, professora Isabel Baltazar. Gostava imenso de poder ficar mais, porque as perguntas são de facto muito interessantes. Vou procurar sintetizar, mas o compromisso que eu tenho não me permite mesmo atrasar. Se atrasar aqui uns minutinhos, vamos ver. As perguntas são muito interessantes. Primeira questão: porque é que as democracias não são definitivas? Eu poderia dar um exemplo. Quando nós olhamos para aquilo que se vive hoje na Hungria ou na Polónia, nós consideramos que o que nós temos na Hungria e na Polónia são sistemas democráticos? Não são. A Hungria e a Polónia não respeitam o princípio de Estado de Direito e a própria Comissão Europeia, que tem poder para isso, de acordo com o artigo 7º do Tratado, já tomou as iniciativas necessárias no sentido de, por exemplo, pedir uma modificação da lei dos mídia, a questão da separação do poder judicial na Polónia, por exemplo. Há, de facto, situações em que as democracias fragilizaram. E, portanto, eu dei o exemplo do Império Romano, em que, eu não diria de um dia para o outro, mas quase, aquilo que era uma verdadeira democracia caiu, e diria de um dia para o outro, como eu disse antes. Portanto, de facto, as democracias não estão protegidas, no sentido de que há uma tentação de... E temos visto essa história em alguns países, na Polónia e na Hungria, designadamente, e esperamos não ver noutros, em que os valores da democracia são postos em causa. Por exemplo, os valores das minorias, os valores de separação de poderes, como eu referi, e, portanto, há aqui uma permanente defesa das democracias. Número de deputados, 720. É o que vamos ter agora com a decisão do Conselho. O que é que diz o tratado? 750 mais um. Evidentemente que estes 31 não chegam para os países que estão à porta da União Europeia e passaria logo a seguir para a adesão. Ou seja, no momento em que houver a adesão à União Europeia, tem que haver um reequacionar da distribuição de voto, do número de deputados no Parlamento, a distribuição de votos no Conselho, etc.
E a minha questão é que o que eu penso que é fundamental é que nós temos à porta da União Europeia os Balcãs, alguns países dos Balcãs, temos a Ucrânia, temos a Moldova, podemos vir a ter a Geórgia, portanto, temos aqui vários países que querem entrar na União Europeia. E aqui há 2 desafios fundamentais. Há um desafio aos países que querem entrar na União Europeia e há um desafio à União Europeia. Ou seja, a União Europeia tem que se preparar para receber estes países. E preparar para receber estes países significa fazer uma reforma institucional e fazer uma reforma do próprio funcionamento, da própria arquitetura do orçamento da União Europeia. O orçamento da União Europeia, tal qual ele existe hoje, e eu sou a relatora do quadro financeiro plurianual, do orçamento plurianual da União Europeia, como aqui nós dizemos, do PT 2030, com um colega polaco do PPE, nós temos trabalhado esse assunto e é fundamental modificar a arquitetura do orçamento da União Europeia. Se queremos ser coerentes, nós não podemos ter ambição política e não ter digamos, os recursos financeiros necessários para desenvolver, para satisfazer essa ambição política. E acho que isso é muito importante e responde, de certa forma, ou seja, não lhe posso dizer vão aderir, não vão aderir, há esta, digamos, esta complexidade que nós temos que debater e debater antes da adesão com os 27 para estarmos preparados para receber novos países. Eleições europeias. Evidentemente, as eleições europeias são fundamentais. E, aliás, o meu último ponto que eu tinha aqui na minha intervenção era exatamente fazer um apelo a todos para participarem na campanha e para votarem e levarem os vossos amigos a votarem nas eleições europeias. E todos sabem qual é a minha família política, mas eu não estou aqui a pedir o voto na minha família política. Estou aqui a pedir o voto em todos os partidos que são partidos que defendem a democracia europeia, que defendem a União Europeia e que defendem o futuro da União Europeia, defendem os direitos dos jovens e que defendem uma União Europeia que possa, de facto, integrar os jovens hoje e no futuro. Tipos de iniciativas. Bom, não posso ser eu, embora já tenha sido líder de uma organização de juventude, mas foi nos anos 80, hoje existem outros mecanismos, mas eu acho, francamente, que o diálogo é fundamental. E o diálogo significa organizar coisas nos cafés, nas praças, com música, sem música, com mecanismos audiovisuais, não audiovisuais, usar as redes sociais, ou seja, usar todos os instrumentos à nossa disposição para debater a Europa e para dar a perceber às pessoas, aos cidadãos, aos jovens, que eles são parte da União Europeia, que eles querem ter uma palavra a dizer na União Europeia. E aí chego ao papel do Parlamento. Ou seja, os representantes diretos dos cidadãos são os deputados europeus, como o Parlamento Europeu. Como sabem, existem várias instituições, a Comissão, o Conselho Europeu, o Conselho de Ministros, etc. Mas a instituição onde os cidadãos são diretamente representados é o Parlamento Europeu. A nossa obrigação, enquanto deputados, pela minha parte, faço isso todos os dias, é defender os interesses dos cidadãos. E acho que é isso o mandato dos deputados, é a função do Parlamento Europeu. Como é que nós trabalhamos? A Comissão Europeia, como nós dizemos, é guardiã os tratados, portanto, tem o direito de iniciativa, e depois, com o Conselho, somos os co-legisladores. Somos aqueles que temos que aprovar, votar, aprovar, negociar, no sentido de aprovarmos as leis europeias. Sempre trazendo para essa negociação, trazendo para essa decisão política que se comprometem com os cidadãos. Mas ainda
no final, que é o seguinte. Eu tenho um podcast que se chama Somos da Europa. O podcast há 10 anos, mais 2 anos, que já deu uma série de ao teatro, à música, à política, à energia, às migrações, ao alguns jovens estão a dizer uma jovem da orquestra jovens europeia, os jovens nas instituições europeias. Portanto, ter de facto no sentido de debatermos a Europa e fica aqui um convite para consultarem que é publicado todas as. E mais uma vez, muito obrigada pelas vossas questões. Em nome de toda a sala que aqui está cheia e entusiasmada por terem estado com a senhora eurodeputada doutora Margarida Marques e também aos outros que assistiram virtualmente, queremos felicitá-la e agradecer a sua brilhante comunicação, mas agradecer também o seu trabalho no Parlamento Europeu e muito obrigada pela presença nesta manhã, que muito enriqueceu a abertura desta conferência internacional. Doutora Margarida, até breve, até sempre e um bom dia para si. Muito obrigada. Muito obrigada. Se os jovens talvez quiserem organizar um evento online, fora da campanha, para eu não fazer campanha política, podem evidentemente contar com a minha iniciativa. Fica registado. Outro dia será em Leiria. Obrigada e até breve. Até breve. Queria agora também dizer que a senhora eurodeputada deixou um conjunto de, vocês é que percebem muito de tecnologia, de podcasts, para que possam ouvir, está no chat, deixou mesmo agora, e para as outras pessoas só têm de procurar na página dela, vem um conjunto de programas de 20 minutos de perguntas e respostas sobre os vários temas, já lá estão mais de 20 gravados a que podem aceder. E ficou também o convite dela, esta manhã às 8 horas, quando já me estava a ligar, e eu agora estava-me a esquecer dos podcasts, peço desculpa, mas apareceu aqui no chat. Ouçam se quiserem, e depois um dia, se quiserem organizar um grande debate já no seio da campanha das eleições europeias, voltaremos a falar. Dou por terminada esta sessão de abertura do primeiro Congresso Valores, Cidadania e Direito. Voltaremos para a primeira sessão às 2 horas neste mesmo auditório. A todas, a todos, muito obrigada pela vossa presença e pela vossa participação.